Olá, querido amigo, olá, querida amiga, bom dia, tudo bem com você? Que alegria novamente estar com você. Hoje um pouquinho mais frio aqui, você percebe que eu vim mais agasalhado, mas Deus seja louvado porque você está conosco nessa jornada. Louvado seja o nome do Senhor porque nós estamos concluindo a primeira fase. A nossa jornada de 40 dias, ela está dividida em 6 fases. E nós estamos concluindo hoje o estudo de número 11º e nós estamos fechando assim essa primeira fase. Essa primeira fase da nossa jornada, ela nos preparou para que pudéssemos entender a importância de manter essa ligação, este relacionamento diário com Deus. O tema dela é que nós fomos criados para nos relacionar com Deus. E hoje nós temos o tema de como alimentar a natureza de Cristo. 11º dia, e eu não posso deixar de agradecer a você, porque tem perseverado aqui comigo todos os dias, que tem dedicado tempo. Não posso deixar de agradecer a você que tem se esforçado na sua rotina para gastar tempo ouvindo as nossas mensagens e participando desse projeto que não é um sonho nosso, que não nasceu no coração de um homem, mas nasceu no coração de Deus. E por isso eu quero te convidar, assim como você está, a fechar os teus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Pai querido, obrigado Deus, porque nós estamos chegando no 11º dia dessa jornada. E já é possível perceber que nós já não somos mais as mesmas pessoas. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem se revelado para nós a cada manhã. Obrigado porque na tua palavra nós encontramos o alívio e encontramos também, Senhor, a direção pelo caminho que devemos andar. Por favor, Pai, mais uma vez fala conosco nesta manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, para concluir hoje o nosso estudo dessa primeira fase e já iniciar a segunda amanhã, eu quero fazer um repasso de tudo que nós vimos até aqui, que é o que a jornada ela nos propõe. E ela começa nos fazendo lembrar a respeito do ministério de Jesus. Quando ele foi batizado, logo a seguir, diz a jornada, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. A Bíblia nos relata no livro de Mateus que ele foi levado ali para que fosse tentado. E é interessante que ali no deserto da tentação, naquele clima desagradável, Jesus, ele deixa uma das grandes lições quando ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Estas palavras de Jesus, elas são de rico valor. Quando o diabo ele disse a Jesus, ou quando ele tentou a Jesus, Jesus rebate dessa maneira, dizendo que não somente do alimento físico o homem sobrevive. A gente sabe que o nosso corpo ele é constituído cerca aí de 70% de água. E você sabia que a gente consegue passar mais tempo sem comer do que sem beber água? É interessante, né? Mas quando a gente passa longos períodos sem água e sem comida, logo o nosso corpo desfalece. Mas a Bíblia nos diz, através desta declaração de Jesus, que não só do pão, não só do alimento, não só do sustento físico sobrevive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que era que Jesus queria dizer naquele momento? Ele queria falar para mim e para você que assim como é de extrema importância diariamente a gente manter o nosso corpo alimentado, nutrido, também é necessário manter a nossa natureza espiritual alimentada. E nós já vimos aqui ao longo desta jornada que nós alimentamos a nossa natureza espiritual através da oração e do estudo da palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos fortalece, e nós aprendemos também que ao longo dessa jornada aqui, Deus deseja que a gente faça uma leitura cuidadosa, que a gente mastigue os nutrientes da palavra, para que estes nutrientes entrem na nossa vida e possam nutrir todas as áreas.
mas é interessante, a Bíblia, ela não pode ser encarada como dever. Você não pode olhar para a Bíblia e dizer assim, nossa, hoje eu tenho que estudar de novo, né? Porque eu fiz aquele compromisso com A, com B ou com C. E diga-se de passagem, eu quero agradecer pelos comentários que alguns já fizeram aí, né? Falando um pouquinho sobre a nossa jornada, como Deus tem falado com você. E olha, se você ainda não vivenciou essa experiência, deixa eu dizer uma coisa para você, não desista. Continue tentando, porque no dia que você ouvir Deus falando com você através da palavra, você não vai querer viver nenhum dia sequer sem ouvir a voz de Deus. Mas a nossa jornada de hoje nos diz que a respeito que a Bíblia ela é uma carta de amor. Uma carta que Deus escreveu, não impondo um monte de regras, uma série de proibições, ou talvez nos tirando a liberdade, nos escravizando, como algumas pessoas associam os religiosos e os cristãos. Mas segundo a palavra, essa é uma forma de nos libertarmos, de sermos livres, de fazermos aquilo que Deus deseja para nós, mas não no sentido de forçado ou subjugado, mas no sentido que nós criamos uma nova percepção, nós criamos um novo pressuposto daquilo que é a vida. E para a gente entender isso, nós precisamos entender que a Bíblia ela é uma grande carta de amor que Deus escreveu para mim, que Deus escreveu para você. A Bíblia ela não é um código de normas, a gente já falou sobre isso, né? E na Bíblia a gente pode encontrar algumas histórias que se assemelham à nossa. Algumas vezes, quando leio a minha Bíblia, às vezes eu falo, uau, tal personagem, tal momento da vida dele vivenciou aquilo que eu estou vivenciando agora. Isso nos fortalece a confiança de que a mesma maneira que Deus guiou ele, Deus nos guiará. Por isso também nós aprendemos aí na nossa jornada que ao longo do nosso estudo deveríamos nos colocar no lugar do personagem. Nós deveríamos introduzir-nos na história para que compreendêssemos assim o que Deus deseja para nós. Mas olha, a gente encontrou aqui várias dicas, né? E a gente quer resumir essas dicas em pelo menos 9 pontos que a jornada de hoje trabalha. Mas antes de ler estes 9 pontos aqui e explicar para você, que são algumas sugestões de um pastor chamado Tércio Salles, eu quero ler com você o livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1. Leia comigo, eu acredito que você já está um pouquinho familiarizado com a Bíblia, então tome nesse momento a sua Bíblia ou o seu smartphone e abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Vamos nos deter apenas nessa parte. Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, o livro de Cantares, ele nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se continuássemos a ler o capítulo 3 inteiro, ele iria descrever as coisas que vão e as coisas que vêm, porque no pressuposto dele estava a ideia do capítulo 1 de Eclesiastes, quando ele diz que tudo nessa vida é vaidade. Tudo é remoto, tudo é passageiro. E diz o sábio Salomão que os ciclos da vida, eles vão e vêm, e a gente acaba caindo na eterna mesmice. E faz todo sentido. Entretanto, esse texto de hoje, nós vamos nos deter neste pedaço, nos diz que há tempo para todas as coisas, ou seja, todos nós dispomos de 24 horas. Não existe 23 para você, 22, 21, ou 20, ou 18, ou 10 horas, não. Existe 24 horas para nós. E qual que é a diferença? Porque que alguns eles conseguem demandar tempo em atividade X ou talvez na presença de Deus e os outros não conseguem. Segura essa dica. Apesar de dispormos de 24 horas, cada um de nós somos livres de como nós iremos preencher essas 24 horas.
Deus espera encontrar-se conosco nos mais variados momentos e horas ao longo do dia. Mas isso depende de mim. Isso não depende de outra pessoa. Isso é uma decisão individual. Eu escolho se vou encontrar-me com Deus ou não. E pensando nisso, o pastor Técio, ele nos dá aí 8 dicas que eu quero revê-las com você. Primeira dica é: escolha uma hora. A gente já viu isso aqui na nossa jornada, que assim como a gente tem uma hora determinada para cada coisa da nossa vida, também é importante ter uma hora de estar na presença de Deus. Lembra que eu falei nas primeiras lições, nos primeiros dias, que nós deveríamos marcar um horário para encontrarmos com Deus? É importante, a gente tem vários compromissos ao longo do nosso dia. Alguns de nós dormimos já pensando como vamos fazer ou o que vamos fazer no outro dia. E geralmente, alguns, apesar de não ter uma agenda onde se escreve, mas já mentalizou toda a ideia do novo dia. Assim como nós temos hora e tempo para cada atividade, diz a Bíblia que há tempo para todas as coisas, isto inclui tempo de estar na presença de Deus. Então, a primeira dica: escolha uma hora e não desmarque este compromisso. É um compromisso inadiável. Você irá à presença do Rei do Universo. Você marcou um encontro com Cristo Jesus, o seu e o meu Salvador. O segundo detalhe é que nós devemos escolher um lugar. Lembra que eu falei para vocês que a gente deve ter um cantinho ou na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou em meio à natureza para aqueles que trabalham no campo? E olha, diga-se de passagem, é um privilégio marcar um encontro com Deus em meio à natureza. Algo extraordinário, algo fantástico. Eu digo para você com segurança que este é o melhor ambiente. Marque um lugar e tenha aquele lugar como seu lugar de oração. Ali vai ser o seu quartel-general, aonde você vai lançar sobre Deus as suas inquietudes, aonde você obterá a orientação do general para sair forte, para sair firme para a batalha. Número 3, procure aquietar-se. O grande desafio neste processo é a gente se desligar das coisas corriqueiras. Portanto, quando você marcar o lugar, quando você marcar a hora, não deixe que absolutamente nada possa tirar a sua atenção. Nada que esteja no que a gente chama na zona periférica para te tirar o foco de estar na presença de Deus. Então evite levar o celular para que possa tocar no meio da sua conversa, evite ficar próximo das pessoas, onde essas pessoas possam assim, com conversas, te desviar o foco. Se você tem dificuldade de concentração, evite lugares barulhentos, evite um horário onde há um trânsito muito grande de pessoas. Separe um lugar onde você possa estar em silêncio, onde você possa se concentrar. É interessante que existem algumas autoridades constituídas neste país, aonde nós vivemos. E quando nós temos a oportunidade, não sei se é o caso de vocês, mas quando a gente tem a oportunidade de ir na presença dessas autoridades constituídas, geralmente a gente separa a melhor roupa, a gente desliga o celular, ou põe ele no silencioso e esquece do mundo para se concentrar no nosso diálogo com estas pessoas. Assim também deve ser com o nosso Deus. Quarta dica: tenha em vista o objetivo, né, que você tem de estar ali. E aí a jornada nos diz que nós devemos ter em mente que nós estamos ali para meditar, para falar, para ouvir. Então é um momento de dialogar com Deus. O que acontece muitas vezes é que a gente começa e atropela e fala desaceleradamente. E quando Deus vai falar conosco, a gente se levanta e deixa Ele falando sozinho. Quantas vezes isso já me aconteceu na minha experiência cristã? Quantas vezes eu pedi a Deus uma resposta e depois essa resposta aparentemente ela não vinha. Eu dizia, mas Senhor, eu estou orando há dias, eu estou clamando, eu estou pedindo. E aí de repente
repente vem a resposta do Senhor dizendo assim: você não me deixa falar, você não me dá tempo para me ouvir. Então, como você quer obter a resposta? Então, se você vai separar um tempo, calcule o tempo que você vai falar e calcule o tempo que você vai gastar para ouvir. Esse é um exercício que a gente precisa aprender a falar e aprender a ouvir. Porque geralmente, como nós não conseguimos ver de forma materializada na nossa frente Deus, a gente acha que Ele não pode falar conosco. E aí a gente internaliza isso e só fala, e aí segue a vida. Mas Deus deseja falar conosco através da oração. Quinto objetivo, comece com invocação. Sabe, me incomoda a postura de alguns quando fazem oração, e isso vai um detalhe muito importante para você que talvez diga assim: ah, pastor, eu não sei orar. A minha oração ela não é tão bonita, não é tão organizada como a sua. Assim como eu falei ontem, que não existe percepção assim de que está certo ou está errado, o que diz a palavra do Senhor conosco, o que diz o Senhor conosco, a mesma coisa é a oração. Não existe oração certa e oração errada. Não existe uma postura que você, as palavras que você tenha que utilizar. Existe uma estrutura que nós devemos seguir. Agora, quais palavras utilizaremos dentro dessa estrutura, ela vai de cada pessoa, da sua personalidade, da sua maneira de se expressar, enfim, de quem você é. Como assim? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai fazer uma redação ou vai escrever um texto, a gente tem pelo menos 3 estruturas que devem ficar na nossa mente. A primeira é a introdução, depois o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Mas quando você pega o texto, se eu falar aqui, vamos escrever um texto sobre o coronavírus no Brasil, sobre o desenvolvimento do coronavírus no Brasil, todo mundo vai introduzir da mesma maneira, todo mundo vai desenvolver da mesma maneira, vai concluir da mesma maneira? Obviamente não. Nós temos em mente esta estrutura, entretanto, cada um vai desenvolver, vai introduzir e concluir da sua perspectiva, aquilo que te chama mais atenção. E esse que é o bonito, isso que dá o brilho no assunto que vai ser discutido. Da mesma maneira, a nossa relação com Deus. Não existe palavras certas para falar com Ele. Existe uma estrutura que foi dada em Mateus capítulo 6, que nós devemos segui-la para que assim a nossa oração ela alcance todos os níveis necessários ao nos expressarmos a Deus. Veja que detalhe importante neste ponto. Por isso, você não precisa cheio de palavras bonitas, cheio de português. Se tu fala errado, se Deus ele nos ouve igual, porque Ele está interessado com a intenção do nosso coração. Porque de nada adianta a gente ir cheio de palavras bonitas, mas se o nosso coração está distante do Senhor. A gente precisa compreender que nós falamos com Deus assim como nós falamos a um amigo. É claro que nós devemos evitar as gírias, palavras de baixo escalão, porque nós estamos diante do Rei do Universo. Entretanto, nós não devemos mudar a entonação de voz, mudar o nosso vocabulário, né? Se ele não é um vocabulário vulgar, e eu entendo que a maioria não vai na presença de Deus para falar palavras de baixo escalão, mas entendo que assim nós devemos agir naturalmente. Falar com Deus assim como estou falando com vocês. Dialogar com Ele. Ter essa sensação de que nós somos amigos, de que nós mantemos um relacionamento. Porque apesar dele ser Deus, Ele é nosso amigo, Ele está próximo de nós. Outro detalhe importante, use a Bíblia. Pegue neste momento, se você vai para o campo ou para algum canto, pegue a sua Bíblia. Eu sou muito preocupado com essa tendência que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Alguns dizem assim, muito errado ler a Bíblia no celular. Algum problema? Eu não vejo problema, porque a mesma Bíblia que eu tenho fisicamente, o texto é igual da Bíblia que está no celular, exceto quando a gente usa uma versão diferente, mas isso também não quer dizer absolutamente nada. Mas qual que é a minha grande preocupação? Hoje os nossos celulares,
eles são muito mais do que apenas para fazer ligações. E a gente consegue, a um fio de segundos, fazer inúmeras coisas simultaneamente através do celular. A gente consegue atender mensagem de WhatsApp, de Instagram, de Facebook e de tantas outras redes sociais. A gente consegue acessar banco, a gente consegue ver muitas coisas simultaneamente. Então, qual é a minha dica para você? Se você tem o costume de usar o seu celular porque talvez é mais fácil o manuseio ou pela acessibilidade, né? O desafio para você é o seguinte: nessa hora, nesse momento que você vai na presença de Deus, tente levar a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho uma Bíblia. Tudo bem, use o seu celular, mas põe ele no modo avião. Porque a minha preocupação não é de você usar o celular para ler a palavra. A minha preocupação é que o celular ele desvie a sua atenção. Então, escolha um pedaço da Bíblia. É a sexta dica. Pode ser, especialmente, eu diria para você que você escolhesse na sua própria Bíblia, nela física. Mas se você não tem, só tem o smartphone, não tem problema. Põe ele no modo avião, onde você não vai receber ligações, etc. e tal, não vai ser incomodado naqueles momentos e você vai separar uma porção da Bíblia e calmamente, como a gente vem dizendo aqui, digerindo, mastigando, nós vamos ler aquela porção da Bíblia. E aí o detalhe muito importante que a nossa jornada nos dá é que você vai escrevendo as percepções que você tem daquela porção que você pegou. Número 7, use outros livros devocionais. Busque livros que possam te ajudar neste processo de compreensão da Bíblia. Leia livros que te enriqueçam espiritualmente, que te auxiliem na interpretação do texto bíblico. E número 8, tenha um momento de oração. Demore-se com Deus em oração. Conte a Ele tudo o que você deseja, até as coisas mais improváveis do mundo. Até aquilo que você diz, uau, eu não vou contar isso para Deus. Mas lembre-se, Ele é o nosso melhor amigo e Ele está disposto a nos ouvir, porque afinal de contas, nós já aprendemos aqui que Deus conhece todas as coisas. E quando nós oramos, não é para comunicar a Ele o que nós estamos passando ou para mudar a sua vontade. Quando nós oramos, é porque nós estamos nos humilhando na sua presença e dizendo que nós necessitamos da intervenção dele. Por isso, não fique preocupado com as palavras que você vai usar para Deus. E aí, a nona dica, ela vem na verdade em forma de pergunta e você pode perguntar, mas qual o tempo correto? Qual o tempo ideal para estar na presença de Deus? Diria para você que não existe uma fórmula mágica. Avalie o seu tempo, avalie as suas prioridades e aí você determina qual tempo você vai gastar na presença de Deus. Quero te dizer um detalhe muito importante. Logo de cara você não vai conseguir passar 30, 40, 50 minutos, porque vai chegar um momento que você vai fazer tudo isso aqui que eu te disse e você vai ficar olhando para um lado, vai ficar olhando para o outro, não vai saber o que fazer. Então eu digo para você, vá crescendo de forma progressiva. Pense assim, vou começar talvez com 10, com 15, com 20 minutos. E à medida que eu for ganhando experiência, que eu for entendendo a necessidade desse momento, que eu for compreendendo mais a palavra, esse relacionamento com Deus, ele for se expandindo, naturalmente você vai sentir uma necessidade de gastar mais tempo na presença de Deus. Por isso, não se desespere. Se você consegue passar 5 minutos, Deus seja louvado. Já é alguma coisa. Mas se lembre que nós estamos falando daquele tempo que você vai gastar de preferência nas primeiras horas do dia na presença de Deus. Mas é nosso dever, durante as 24 horas, permanecer na presença de Deus. Nós não nos encontramos com Deus de manhã e abandonamos Ele ao longo do dia. Quando nos encontramos com Ele, pressupõe-se que nós devemos manter este relacionamento ao longo do dia. Deus te abençoe, que você consiga seguir nessa direção, que você persevere
nesse estudo da palavra e não desista, porque o maior beneficiado desta relação não é Deus, somos nós, porque nós crescemos e nós nos desenvolvemos para a honra e glória dele. Que você continue firme e forte, que você continue certo de que está na direção correta e de que Deus está ao nosso alcance. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, obrigado porque Tu és um Deus presente. Apesar de geograficamente estar a quilômetros de distância de nós, nós o sentimos aqui muito próximo de nós através do Espírito Santo. Por favor, continua nos dando este vigor, continua nos reavivando pelo Teu poder, Espírito Santo, e nos ajudando a compreender a palavra. Abençoe este amigo, abençoe esta amiga neste dia, que ele persevere em Ti, que ele persevere na palavra e que ele encontre-se todos os dias contigo. É o que nós te oramos em Jesus. Amém. Amigo, minha amiga, muito obrigado pelo estudo de hoje. Deus seja louvado por tua vida. Lembre-se, aqueles que se encontram com Deus nas primeiras horas do dia não encontrar-se-ão com o inimigo de Deus ao longo dele. Quer vencer as batalhas da vida? Quer ser vitorioso hoje? Gaste tempo na presença de Deus, tempo de qualidade, buscando Ele, ouvindo as suas orientações e escolhendo aquilo que Deus separou para você. Deus tem um programa diário para a sua vida. E que a sua oração hoje seja: Senhor, não me deixe atrapalhar os teus planos. Deus te abençoe e nos vemos amanhã novamente.